Olá, dando continuidade ao papo sem compromisso especial de final de ano. Hoje o entrevistado aqui da casa é o jornalista Marcos Diamantino, colecionador, né? De gibis. E essa paixão é desde criança já, Marcos? Boa tarde. Ah, sim, desde que... Bom, boa tarde aos telespectadores. Satisfação estar aqui contigo, Rose Cris. Desde criança eu gosto, né, de histórias em quadrinhos, de gibis. Por um tempo isso, de certa forma, ficou adormecido quando nós entramos na faculdade. Mas assim que eu me formei, consegui um trabalho, nas horas de folga foi voltando aquela paixão antiga e também o desejo de ler aqueles gibis que eu lia na minha infância. O que você lia na infância, por exemplo? Pode ser os heróis de muitos aí que estão nos assistindo. Olha, as primeiras referências que eu tenho é de personagens do Walt Disney, né? Legal. O Pato Donald, o Mickey, o Tio Patinhas. Eu tenho um primo que ele colecionava, ele é um pouquinho mais velho que eu, e ele colecionava esses gibis, né? E eu ia brincar na casa dele, tinha um quartinho no fundo em que ele colocava todos esses gibis assim enfileirados, né? E eu ficava a tarde toda ali, Meninão, né? acompanhando, e com o tempo, né, fazendo esse trabalho de colecionador, né, que é uma espécie de garimpagem. Praticamente todos os gibis que eu lia na minha época de criança eu consegui, de certa forma, por vários caminhos que existem. Então teve a influência desse primo, como que ele chama? É o Hélio Diamantino. Ah, legal. Tá aí, tá lembrado aqui. Uma grande importância na sua vida também. Diamantino, você fez faculdade de comunicação social onde? Eu comecei, o primeiro curso que eu comecei a fazer foi um curso de Ciências Sociais na Unesp. Não brinca. Na Unesp, em Araraquara. Foi uma época assim que marcou muito na minha vida, né? Até as coisas que eu pretendia seguir no futuro, mas eu fiquei um ano só lá em Araraquara, né? Foi lá que eu conheci uns amigos, o Fernando Cachaça, que mais futuramente, depois eu fui para Ribeirão estudar comunicação e ele também, por coincidência, voltou para Ribeirão, que embora ele tenha nascido em Barretos, ele morou muito tempo em Ribeirão Preto e continuou morando em Ribeirão Preto, e lá a gente fundou até um cineclube. Cineclube, que é o Cineclube Cauim, que existe até hoje, e cujas origens remontam aí ao Cineclube Zoom de Araraquara, onde a gente fazia aquele trabalho. Puxa vida! Eu tenho uma paixão também, além dos quadrinhos, é o cinema, e a gente criou o Cine Zoom em Araraquara, e depois que nós fomos para Ribeirão, eu estudando comunicação, ele já atuando com cultura, nasceu aí o Cineclube Cauim, que existe até hoje. Em Ribeirão Preto, eu fiz comunicação social, habilitação em jornalismo, mas desde que eu comecei a estudar, para me manter, eu trabalhava em agência de publicidade como redator de publicidade, né? Algo que eu nem imaginava que existia. Pois é. Alguém cuja profissão é fazer texto de propaganda, mas eu fiquei muito tempo trabalhando com isso aí, uns 10 anos. Valeu a experiência. Valeu porque, de certa forma, você adquire o hábito assim, da concisão, né? A propaganda você não pode escrever muito, então você tem que dar o recado com poucas frases, né? Então foi um exercício muito interessante. Mas depois eu casei, né? Morei um bom tempo em Ribeirão Preto, e a minha esposa, ela já, de certa forma, se formou em engenharia de alimentos, trabalhou um tempo no Sul como engenheira de alimentos, mas aí ela voltou e começou a dar aula em Barretos. Que é a Maria Tereza Diamantino, né? Maria Tereza, a TT. A TT, querida.
E aí ela viajava todo dia de Ribeirão a Barretos, né? Aí começamos a pensar em Mudar voltar para pra Barretos, né? Eu Barretos. nasci aqui e tal. E aí as coisas foram se ajeitando. Em Ribeirão, trabalhando em agência de publicidade, de certa forma, eu acompanhei o nascimento da TV Barretos, o TV Soares na época, porque um dos fundadores, o Jorge está aqui, pode até confirmar isso, um dos idealizadores, fundadores, era o Ednei Martins. Ednei Martins, que na época, ele estava trabalhando comigo lá em Ribeirão, né? Ele era desenhista e ele estava trabalhando nessa agência de publicidade. E aí ele falou, vamos lá para Ribeirão, tem um diretor de uma escola lá que está querendo... desculpa, vamos lá para Barretos, né, que tem um diretor de uma escola lá, o Juninho Soares, que está montando uma TV e está muito interessante, ele tem muitas ideias. Eu falei, Ednei, fica difícil ir agora, né, porque no caso a minha esposa estava estudando lá em Ribeirão e eu estava trabalhando lá, mas vamos acompanhando aí E acabou que deu tudo certo. Participamos até de algumas reuniões lá em Ribeirão com o Juninho Soares, com pessoas que trabalhavam com o Cachaça trabalhou, foi um parceiro também, na montagem disso tudo, né? E aí quando surgiu a oportunidade de trabalhar em Barretos, aí eu conversei com o Ednei, a gente começou a trocar umas ideias e o Juninho lembrou de uns artigos que eu escrevia para o Jornal Diário. Ele era antenado, ele né? Era antenado. Ele era. Chamava Dramas e Tramas. Eram os artigos que eu escrevia no Jornal Diário, quando eu tinha por volta de uns 15, 16 anos. Ele lembrou disso, né? Falou, não, vamos trabalhar junto e tal. Eu comecei a trabalhar no departamento comercial, fazendo alguns textos e tal. Não brinca. Mas logo o Tatá me chamou para ajudar no jornalismo, né? Me pôs para fazer reportagem. Lembra qual foi a primeira reportagem? Lembro, foi lá no Banco do Brasil, eles estavam fazendo uma comemoração, tinha muitos bexigas e tal. Começou bem com festa. Comecei encantado com as bexigas do Banco do Brasil e foi a primeira reportagem. Mas depois as oportunidades foram surgindo. Você foi âncora também do jornal por um bom período. Então, comecei auxiliando o Fabrini. E sempre quando o Fabrini às vezes precisava se ausentar e às vezes férias, ele falava, dá para você tocar lá? Eu falei, não, vamos nessa, né? O Jornal do Meio Dia era crítica de cinema. Comecei fazendo crítica de cinema também no Jornal do Meio Dia, colaborando, né? Acho que foi essas versátil, né? Foram essas críticas de cinema que de repente a gente foi, de certa forma, aprendendo não, mas exercitando, porque eu me formei na habilitação em jornalismo, mas nunca tinha atuado diretamente nessa área, sempre trabalhando com propaganda. Valeu a pena tudo? Hoje passando esse filme assim? Continua valendo, né? A gente ainda está, vamos dizer, com muitas expectativas, mesmo dentro do jornalismo. Eu tenho muita vontade de trabalhar assim com documentário e tal. E continuar ajudando o nosso jornalismo diário aí, que é muito prestigiado em nossa cidade. Cheio de projetos para 2014? Alguns, né? Continuar fazendo jornalismo, terminar o meu curso de artes visuais. Pois é, verdade, né? Voltou aí. Graças a Deus não peguei nenhuma DP até agora, então espero... Para finalizar, um beijo para as filhas Vivian e Vanessa. Será dado. E para 2014, o que você deseja? Olha, inicialmente saúde, né? Com saúde, você pode, de certa forma, acreditar naquilo que você pode realizar, né? E a partir dos seus sonhos, é claro. Tá certo. Gostaram? Pois é, um pouquinho da intimidade aqui, um pouquinho do Marco Diamantino para você. Até a próxima.